Aqui é o Antônio, e vamos falar como conhecer a verdade do Evangelho de Cristo, mas antes. Inscreva-se no canal, compartilhe com seus amigos e deixe seu like para fortalecer nosso trabalho. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. João 8,32. Amados irmãos e irmãs, hoje vamos meditar em uma das declarações mais poderosas que Jesus nos deixou. Um versículo tão curto, mas com um peso eterno. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Mas talvez você esteja aí se perguntando, que verdade é essa? Libertar do quê? Será que essa verdade já chegou até mim? Essas são perguntas justas. E hoje, com a ajuda do Espírito Santo, vamos explorar profundamente o que Jesus quis dizer com isso. Prepare seu coração, porque essa verdade vai te confrontar, mas também vai te curar. Vai te mostrar quem você é, mas principalmente, quem você pode ser em Cristo. Jesus não está falando de uma teoria. Ele é a verdade. Antes de tudo, precisamos entender algo fundamental. Quando Jesus fala sobre conhecer a verdade, ele não está falando sobre filosofia, ciência ou algum sistema religioso. Ele está falando dele mesmo. Disse-lhe Jesus: Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai, senão por mim. João 14,6. Jesus é a própria verdade encarnada. Não é uma ideia, é uma pessoa. É por isso que conhecer a verdade não é estudar um livro, é ter um encontro com Cristo. Muitos conhecem a Bíblia de capa a capa, mas nunca conheceram a verdade. Muitos sabem versículos decorados, mas vivem aprisionados em mentiras, em pecados, em medos. Porque não é o conhecimento teórico que liberta, é o relacionamento com Jesus. A verdade liberta da escravidão do pecado. No próprio capítulo 8 de João, Jesus nos dá o contexto dessa frase. Ele estava falando com judeus que criam nele, mas que ainda estavam presos ao orgulho, à tradição, à religiosidade e ao pecado. Jesus respondeu: em verdade vos digo que todo aquele que comete pecado é servo do pecado. João 8,34a. Primeira prisão que a verdade de Cristo quebra é a do pecado. Você pode ter dinheiro, sucesso, beleza, amigos. Mas se você está preso ao pecado, você é escravo. E nenhum escravo vive em liberdade verdadeira. Pode até parecer livre por fora, mas por dentro está em correntes. Quantos hoje vivem sorrindo nas redes sociais, mas choram sozinhos no quarto? Quantos parecem bem, mas estão destruídos por dentro, porque vivem longe da verdade? A verdade liberta da mentira do mundo. Vivemos em uma época de relativismo, onde dizem que cada um tem sua própria verdade. Mas isso é uma mentira. A verdade não muda conforme o tempo, a cultura ou a opinião das pessoas. Santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. João 17:17a. Palavra de Deus é a bússola segura em meio ao caos das ideias humanas. E quem se firma na palavra não é levado pelo vento das falsas doutrinas. A verdade de Cristo nos liberta das mentiras do mundo. A mentira de que você precisa ser perfeito para ser amado. A mentira de que você nunca vai mudar. A mentira de que você nasceu para sofrer. A mentira de que Deus te abandonou. Tudo isso cai por terra quando a luz da verdade entra. A verdade liberta da ignorância espiritual. O meu povo foi destruído porque lhe faltou o conhecimento. Oséias 4:6. Muitos estão cativos não por maldade, mas por ignorância. Vivem em confusão espiritual, em práticas que não vêm de Deus, acreditando em superstições, religiões sem vida, tentando agradar a Deus com obras mortas. Mas Jesus quer abrir os seus olhos. Ele quer que você saia das trevas para a luz. Chamou-vos das trevas para a sua maravilhosa luz. 1 Pedro 2:9. Você precisa conhecer a verdade sobre quem Deus é, quem você é e o que Ele fez por você na cruz. A verdade liberta do medo da condenação. Quantas pessoas vivem com medo da morte, medo do inferno, medo do castigo de Deus? Mas veja o que diz a palavra. Agora, pois, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Romanos 8. Quando você conhece a verdade, você entende que Jesus já pagou o preço.
Você não é mais condenado, você é perdoado. Você não vive mais debaixo da culpa, mas debaixo da graça. A verdade liberta para viver uma nova vida. Não basta ser liberto do pecado, é preciso ser liberto para viver uma nova história. Se, pois, o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. João 8,36 essa. Liberdade é transformadora, poder levantar a cabeça, é caminhar sem medo, é ter paz no meio da tempestade, é amar mesmo tendo sido ferido, é servir mesmo quando o mundo só quer receber. Essa é a liberdade que Jesus oferece. Não é liberdade para pecar, é liberdade do pecado. É uma vida de propósito. Mas, você quer mesmo essa verdade? Essa é a pergunta final. Porque conhecer a verdade exige disposição para largar a mentira. E este é o julgamento, que a luz veio ao mundo e os homens amaram mais as trevas do que a luz. João 3,19. Muitos rejeitam a verdade porque ela dói no começo. Ela expõe o pecado. Ela revela o que precisa ser mudado. Mas depois ela cura, ela renova, ela liberta. Hoje Jesus está dizendo: Filho, filha, você quer a verdade? Ou quer continuar vivendo a mentira confortável que te destrói aos poucos? Chegou a hora da verdade, amado. Chegou a hora da verdade. Não da verdade do mundo, não da verdade dos seus sentimentos, mas da verdade que é Jesus. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Você quer ser livre? Então conheça Jesus, de verdade. Leia a palavra com sinceridade. Ore com o coração aberto. Confesse seus pecados e entregue sua vida totalmente a Ele, porque só a verdade pode te libertar. Verdade da palavra de Deus, lida e vivenciada. Vivemos em um mundo cheio de vozes, opiniões, filosofias e ideologias. Cada uma se apresenta como verdade, tentando conquistar nossa mente e coração. Mas no meio desse caos, há uma verdade, que permanece firme, imutável e eterna, a palavra de Deus. Santifica-os na tua verdade. A tua palavra é a verdade. João 17:17. Jesus não deixou dúvidas. A verdade não é apenas uma ideia ou um conceito. A verdade é a própria palavra de Deus. Ela não muda com o tempo, não se adapta à cultura e não depende de aceitação humana. Ela é eterna e perfeita. A verdade precisa ser lida. A primeira etapa para se conhecer a verdade é ler a palavra. É impossível ser guiado pela verdade se você não a conhece. Muitos vivem confundidos, ansiosos e perdidos porque não têm o hábito de abrir a Bíblia. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Salmo 119, 105a. Palavra ilumina os passos. Ela revela a vontade de Deus. Ela corrige, exorta, consola e direciona. Quando você lê a Bíblia com humildade e fome espiritual, ela começa a transformar seu entendimento. Mas atenção, ler apenas com os olhos não é suficiente. Muitos leem a Bíblia como se fosse um livro comum, mas não se deixam tocar por ela. É preciso ler com o coração aberto, buscando ouvir a voz do Espírito. A verdade precisa ser vivida. Não basta conhecer a verdade, é preciso viver a verdade. A obediência é a prova de que a palavra está realmente em nosso coração. E sede cumpridores da palavra, e não somente ouvintes enganando-vos a vós mesmos. Tiago 1:22. Quantos hoje frequentam igrejas, escutam sermões, até leem a Bíblia, mas continuam com atitudes contrárias ao que a palavra ensina? Isso revela uma fé superficial, sem raízes. A verdade que não é vivida não transforma. A palavra de Deus nos chama a perdoar, mesmo quando fomos feridos, a amar mesmo quando não somos amados, a confiar mesmo quando não entendemos. Isso é viver a verdade. E quando vivemos a verdade, a nossa vida começa a refletir Jesus. A palavra se torna carne em nós, assim como foi nele. Conclusão: a verdade liberta, quando é praticada. A palavra de Deus não foi escrita apenas para ser decorada ou estudada. Ela foi dada para nos transformar, para nos moldar à imagem de Cristo
E isso só acontece quando a lemos com sinceridade e a vivemos com fé e obediência. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. João 8,32. Sim, a verdade liberta, mas só liberta quem a lê com fé e a vive com coragem. Hoje, o convite de Deus para você é claro: abra a Bíblia, deixe-a entrar no seu coração, viva o que ela diz e experimente a verdadeira liberdade que só a verdade pode trazer. E a verdade tem nome: Jesus Cristo. Se gostou, deixe seu like, inscreva-se e compartilhe. Muito obrigado e até mais.